Graça e paz, amados. Quero cumprimentar todos com uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos os irmãos da IHM, também aos meus amados familiares e amigos que estão nos acompanhando nessa terça-feira, dia 27 de abril de 2021, né? Nessa primeira live da semana, e hoje nós vamos dar continuidade ao seminário Combatendo o Bom Combate da Fé, avisando aos amados que hoje, excepcionalmente, será ao vivo somente na nossa página do Facebook, tá? Mas você vai poder estar acompanhando. Depois a Jaque vai postar o vídeo no nosso canal do YouTube IHM, aí você vai poder assistir lá também, tá bom? Na semana anterior, na terça anterior, nós ministramos no dia 20, né? Dia 20 de abril, a primeira parte desse seminário, Combatendo o Bom Combate da Fé, né? Eu vou dar uma recapitulada nessa primeira parte, e hoje eu vou dar a segunda parte, e na quinta-feira, dia 29, nós vamos dar a terceira parte, né? Quero dar um beijão e um abraço abençoado aí nos irmãos, né? Domingo nós tivemos o primeiro culto presencial, depois dessa paralisação, foi muito bom. Falamos sobre a bendita esperança, né, da volta de Cristo, do arrebatamento, da ressurreição, da vida eterna com o Senhor. Então, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, hoje nós vamos falar desse assunto importantíssimo. Está aqui comigo a Regiane, que está fazendo as libras, a Jaque na filmagem, né? Deus abençoe todos, né? A Jaque e a Regiane e a todos da equipe. Lembrando aí aos irmãos queridos do som, da projeção e da filmagem, que sábado, 2 da tarde, vai ser a nossa reunião, tá? Com todas as equipes. Você está com o coração aberto para receber essa palavra? Eu tenho certeza que a palavra que vai ser ministrada hoje vai abençoar grandemente a sua vida, grandemente, grandemente. Abre o teu coração. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Mandar um abraço especial para minha mãe querida que está assistindo agora. Te amo, viu, mãe? A senhora é uma bênção na minha vida. E para o meu sogro e a minha sogra que retornaram aí do Mato Grosso, estão conosco aí em casa, assistindo essa live junto com a minha amada esposa Irene. Um beijo, um abraço a todos aí, tá bom? Quero convidar vocês agora a fechar os vossos olhos e nós vamos orar ao nosso Pai, orar ao nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua bondade, te agradeço pela tua fidelidade, te agradeço pelo teu amor, te agradeço, ó Pai, pelo dom da justiça, abundância da graça, salvação em Cristo. Te agradeço pelo Espírito Santo que habita em nós, te agradeço pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. E eu apresento agora as pessoas que estão aí acompanhando essa live e aquelas que vão assistir posteriormente. Abençoe a todos, Pai. Me dê, Senhor, sabedoria, unção, autoridade, ousadia para pregar e ensinar a tua palavra. E que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, Pai. Usa o teu filho e abençoe a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou ler o texto então, o texto base, né? O texto-chave desse estudo, desse seminário, o Combatendo o Bom Combate da Fé,
em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Diz assim: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Na terça passada, dia 20 de abril, nós ensinamos que Satanás, ele utiliza muitas ferramentas para tentar destruir a nossa fé, ou pelo menos enfraquecê-la. Há muitos inimigos na fé, contra os quais eu e você temos que lutar e vencer, né? A nossa própria incredulidade, para que a gente possa desfrutar da vitória completa que Cristo conquistou para nós há 2000 anos atrás, através da sua morte vicária, substituta na cruz do Calvário. A ignorância acerca da palavra de Deus é o maior inimigo da fé. Por quê? Porque ninguém pode crer além do seu conhecimento e entendimento acerca da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: meu povo perece por falta de entendimento. Por isso que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? A fé, ela é fruto do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus. Então, se existe um combate da fé, é porque existem inimigos contra os quais nós temos que lutar e vencer. O primeiro inimigo, né, é a falta de entendimento, entendeu? Acerca da nova criação, acerca do novo nascimento. Tudo que envolve o novo nascimento, tudo que envolve a nova criação, o crente precisa conhecer, o crente precisa entender, entendeu? Senão essa falta de conhecimento pode não só enfraquecer a tua fé, mas bloquear ela, impedir que ela funcione adequadamente e corretamente. Nós já falamos disso dia 20, terça passada. O segundo inimigo da fé, né, que nós precisamos superar, é a falta de entendimento da nossa verdadeira identidade com Cristo, né? De quem nós somos em Cristo, do que nós temos em Cristo, do que nós podemos em Cristo, de onde estamos com Cristo e para onde iremos com Cristo, né? Conhecer quem você é em Cristo faz toda a diferença com relação à sua fé, com relação à edificação do seu espírito e da sua fé. O terceiro inimigo que nós ministramos na live anterior é a respeito da grave doença da alma que se chama baixa autoestima. A baixa autoestima é uma das piores enfermidades da alma que um ser humano pode ter e afeta a vida dele em todas as áreas, né? Inclusive na questão da fé. E nós ministramos na terça passada as 22 maiores sequelas da baixa autoestima, né? E de como curar essa baixa autoestima. Você pode estar assistindo esse vídeo, é só você ver aí, está tudo gravadinho nas lives aí da nossa página do Face, IHM, ou lá no YouTube também, IHM, nosso canal, tá bom? E hoje, tá, nós vamos dar a segunda parte desse seminário falando do quarto inimigo da fé. Qual é o quarto inimigo da fé? A falta de conhecimento, a falta de entendimento sobre o dom da justiça em Cristo Jesus. Entendeu? O crente que não entende que a justiça de Deus na vida dele é um dom, ele vai ter sérios problemas espirituais,
E vai ter muitos problemas em relação à fé, entendeu? Então eu vou estar lendo o 2 Coríntios 5:21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha que texto lindo, né? Quando eu e você tomamos a decisão, após ouvir a pregação do Evangelho, de crer no Evangelho de Cristo, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o dom da justiça e nos tornamos em Cristo, né, a justiça de Deus, né? Paulo diz que eu e você somos, em razão do novo nascimento, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o que Paulo está ensinando em 2 Coríntios 5:21? Que a justiça é um dom de Deus, dado a todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. A justiça não é conquistada por meio da prática de boas obras, mas se recebe pela fé em Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então a gente não conquista a justiça praticando boas obras. A gente conquista, recebe o dom da justiça quando a gente toma a decisão de confessar Cristo como Senhor e Salvador, aceitando Ele em nossas vidas como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O que é justiça? Eu vou te dar uma definição do que é justiça. Justiça é o privilégio de poder estar na presença de Deus, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, como se nunca tivéssemos pecado antes. Olha que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. É o privilégio de poder estar na presença de Deus. Já estamos falando, privilégio, favor imerecido, né? O dom da justiça, que a gente recebe pela fé em Jesus, nos deu o privilégio de poder entrar junto ao trono da graça, junto à presença de Deus, e desfrutar da comunhão com o Altíssimo. Olha, e desfrutar das suas maravilhosas bênçãos. Olha o que o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10, do 19 em diante. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo os corações purificados da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus pelo dom da justiça, que nós recebemos pela fé em Jesus. Eu e você podemos entrar com ousadia, junto ao trono da graça, no Santo dos Santos, na presença de Deus, ter comunhão com Ele e desfrutar das suas bênçãos, né? O dom da justiça que nós recebemos em Cristo nos deu o privilégio de poder desfrutar da graça de Deus, tornando-nos idôneos, segundo Colossenses 1,12, para desfrutar das bênçãos celestiais. Colossenses 1,12 ele diz: dando graças ao Pai,
que nos fez idôneos para desfrutar da parte da herança que nos cabe em Cristo Jesus. Agora, quando nós ignoramos que a justiça é um dom que a gente recebe pela fé em Jesus, a gente acaba cometendo um grave erro. Qual é o grave erro? Procurar conquistar essa justiça, essa condição de justiça diante de Deus, praticando boas obras, né? Nenhum tipo de boas obras pode nos justificar diante de Deus, porque essa justificação, esse dom da justiça, essa abundância da graça, foi conquistada e doada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, ao morrer por nós, na cruz do Calvário, ele carregou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, foi castigado em nosso lugar, foi condenado em nosso lugar. E Colossenses 1 diz que ele encravou o escrito de dívida que era contra nós. Olha o que diz Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Colossenses 1,14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, jamais nós devemos cometer o erro de nos relacionar com Deus, apoiar, basear o nosso relacionamento com Deus nas nossas boas obras. Entendeu? Na nossa própria justiça humana. Entendeu? Jamais. Nosso relacionamento com Deus deve estar alicerçado, deve estar baseado sobre tudo que Cristo fez, conquistou, realizou e nos deu gratuitamente por meio da sua morte substituta na cruz do Calvário. Deus não se relaciona conosco baseado no que a gente come e deixa de comer, baseado em dias, anos, festas, né? Ordenanças humanas, boas obras, religiosidade. Deus se relaciona conosco baseado em tudo que Cristo realizou e fez em nosso favor ao morrer na cruz do Calvário. Entendeu? E é isso que nós precisamos entender. Todos nós fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, Paulo fala isso no versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E graça é favor imerecido. Graça já está dizendo favor que nós não merecemos. Entendeu? Outra questão importante, por exemplo, um filho, ele precisa fazer alguma coisa para conquistar a herança que pertence ao pai? O direito à herança? Não. Basta ele ser filho legítimo, que a herança já está garantida para ele. Um filho não conquista uma herança através de boas obras. Um filho já nasce herdeiro de tudo que pertence ao pai. Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo.
e que não são os filhos que deixam herança para os pais, mas são os pais que deixam uma herança linda, maravilhosa para os filhos. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Paulo diz, 1 Coríntios 2,12, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que por meio desse Espírito que vem de Deus, que habita em nós, possamos conhecer tudo que nos foi dado, preste atenção nisso agora, gratuitamente em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus Cristo, através da sua obra substituta, consumada, redentora na cruz do Calvário, conquistou para nós uma herança gloriosa, toda sorte de bênçãos, as bênçãos de Abraão, glória a Deus, né? E uma salvação que afeta o nosso espírito, alma, corpo, finanças e futuro eterno. Por isso que é importante entender o dom da justiça. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o dom da justiça, que é o privilégio de poder estar numa posição reta diante de Deus, como se você nunca tivesse pecado antes, entendeu? E isso não é você que conquista fazendo boas obras, né? É você que recebe pela fé em Jesus. E por que isso é importante? Porque Satanás, ele utiliza uma ferramenta terrível para enfraquecer a nossa fé, que é a condenação, as acusações, né? Ele nos acusa, preste muita atenção, ele nos acusa com respeito aos pecados do passado, quando a gente ainda não era convertido a Cristo. Ele fica jogando na nossa cara tudo aquilo que a gente fez com respeito ao passado, quando a gente era o velho homem. E se a gente não entender, né, que uma vez que a gente nasceu de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo, nós vamos aceitar essa condenação do diabo. E isso vai enfraquecer a nossa fé e vai nos deixar triste, vai nos oprimir, vai nos fazer se sentir envergonhados. Mas eu tenho boa notícia para você com respeito ao teu passado. Deus já apagou o teu passado. Ele diz: eu sou aquele que apago as suas transgressões, dos seus pecados não me lembro mais. Teus pecados do velho homem foram sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Romanos 6, 1 ao 14. Ao se tornar uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Paulo diz em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus. Glória a Deus. E no 33 ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu e ressuscitou, e agora está à direita do Pai, e por nós intercede. Aleluia! O diabo também vai se aproveitar das nossas fraquezas e dos nossos pecados e falhas depois da conversão, entendeu? Para tentar nos convencer que, né, uma vez que a gente cometeu algum pecado, alguma falha, né, nós perdemos a salvação, ou Deus já não está mais conosco, ou o Espírito Santo nos deixou, né? E tudo isso é uma mentira do diabo. Não que a gente deve entender que uma vez que eu estou na graça, eu estou autorizado a pecar quantas vezes eu quiser e não vai ter consequência. Não é isso. A graça não é um salvo-conduto para a gente continuar vivendo no pecado. Pelo contrário, uma vez que a gente foi salvo pela graça e nascemos de novo e recebemos o dom da justiça, a Bíblia diz: o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. E Romanos 8:2 diz que a lei do Espírito da vida em Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós não devemos mais viver na prática do pecado de maneira voluntária. Hebreus 10:26, né? Mas devido às nossas fraquezas,
imperfeições, que a gente está num processo de ser santificado, num processo de ser edificado, num processo de ser curado na nossa alma, a gente peca, a gente falha, entendeu? E aí o inimigo ele se aproveita das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, para nos acusar a todo momento, jogar na nossa cara os nossos pecados, jogar na nossa cara as nossas falhas, nossas fraquezas, né? Por isso que é importante, é uma arma poderosa, compreender o dom da justiça, compreender que a justiça, né, não foi eu e você que conquistamos por boas obras, já está falando, é um dom, é o dom da justiça e a abundância da graça, né? E uma vez que a gente confessa o nosso erro, 1 João capítulo 1, verso 9 e 10 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Entendeu? Então não aceite a condenação do diabo, não aceite a acusação do maligno, né? Aprenda a receber pela fé o perdão de Deus, entendeu? E aprenda a se firmar na graça de Jesus, entendeu? E aí você vence o inimigo nessa área específica. Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Agora nós vamos falar do quinto inimigo da fé. O quinto inimigo da fé é a falta de conhecimento e do uso correto da autoridade do nome de Jesus. Entendeu? Olha o que Jesus diz aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Né? Quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis, principalmente do versículo 1, né? Ou melhor, do 26 ao 31, entendeu? Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, o projeto original de Deus era colocar o ser humano, o homem, colocar o ser humano como cabeça, como autoridade de toda a criação na terra. Deus estabeleceu o homem como autoridade, como cabeça da criação. E ele diz, eu te dou domínio, eu te dou autoridade sobre tudo que eu criei. Né? Entendeu? Esse é o projeto de Deus. Dominai, sujeitai, né? Exercer autoridade, exercer domínio. O ser humano foi criado para exercer autoridade, para dominar e não ser escravo do pecado e da mentira. Olha o que diz Salmos 8. Diz o seguinte, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo pusestes. Olha só que interessante. O homem foi criado, né? Entendeu? De uma maneira extraordinária, a imagem e semelhança de Deus. E aqui diz que Deus coroou o homem, né? De glória e de honra. Olha aí. E deste domínio, e deste autoridade. Glória a Deus. Esse era o projeto original de Deus antes da queda, antes do pecado, né? Agora, infelizmente, devido à rebeldia, à desobediência e ao pecado, aquele que foi criado para reinar, aquele que foi criado para dominar, infelizmente está sendo controlado, está sendo manipulado, se tornou escravo da mentira, do medo, da incredulidade, do pecado, da carnalidade, entendeu? O homem, ele foi perdendo gradativamente, né, aquela identidade de rei, aquela identidade de dominador, e foi desenvolvendo uma mentalidade de escravo, entendeu? De vítima, né? De vitimismo, de escravidão, né?
e o homem acabou se tornando, devido à rebeldia e ao pecado, escravo de Satanás, escravo da mentira, escravo do medo, escravo do pecado, né? Entendeu? Mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, nos enviou o Salvador, nos enviou Jesus Cristo. A palavra diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, ele diz para nós, eu vim te trazer vida, e vida com abundância. Para isto se manifestou o Filho de Deus, está lá em 1 João, para destruir as obras do diabo. Deus nos amou de tal maneira que enviou, deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. A palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós fomos arrancados, nós fomos tirados, 1 Colossenses 1,13, do império das trevas, e fomos transportados para o reino de Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. A palavra diz que, Apocalipse 1:8, que nós nos tornamos reis e sacerdotes em Cristo, e que Jesus, ao ressuscitar, derrotou, despojou e reduziu a nada o diabo e seus anjos, e tomou dele as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele diz em Mateus 28:18, toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Glória a Deus. E a palavra diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo o joelho dos que estão no céu, os anjos, todo o joelho dos que estão na terra, os seres humanos, e todo o joelho dos que estão abaixo da terra, Satanás e seus demônios, tem que se dobrar diante da autoridade e do poder e da glória do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Agora, o mais maravilhoso vem agora. Essa autoridade que Jesus recebeu do Pai, né? Ele diz, esse poder, essa autoridade que ele recebeu e que ele conquistou através da sua morte e da sua ressurreição e da sua vitória sobre o pecado, o diabo e os seus anjos, ele delegou para mim e para você. Você sabia disso? Jesus nos deu essa autoridade. Ele nos revestiu de poder e de autoridade. Olha que coisa maravilhosa. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do diabo, do maligno. E ele diz, e nada, absolutamente, vos causará dano. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra autoridade? Autoridade é o direito de dar ordens, é o direito de se fazer obedecer, é um poder delegado. Nós fomos feitos, segundo Apocalipse 1:6, reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Nós recebemos as chaves do reino. Mateus 16:18 e Mateus 18:18. Eis que vos dou as chaves do reino. O que vocês ligar na terra será ligado no céu. O que vocês desligar na terra será desligado no céu. O que vocês permitir na terra será permitido no céu. O que vocês proibir na terra será proibido no céu. Glória a Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, né? Nós temos o direito de usar o nome de Jesus para curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Entrar na presença de Deus, entendeu? Para receber dele o socorro presente, ter comunhão. Essa autoridade foi dada a mim e a você.
E onde nós erramos? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento, muitos cometem o seguinte erro: mistificar o nome de Jesus, né? Fazendo do nome de Jesus um amuleto de sorte, uma figa, um pé de coelho, né? Entendeu? Nós precisamos entender que essa autoridade, esse poder do nome de Jesus, ele funciona a partir do entendimento e da fé que nós exercemos em Cristo e em tudo que Cristo representa para nós. O mistério da nova aliança, o mistério do reino, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus não é uma superstição, não é um sal grosso, uma figa, um pé de coelho. Ele é uma pessoa e ele nos deu uma autoridade, um poder delegado, uma procuração para usar o nome dele, entendeu? Glória a Deus por isso. Quando a gente usa o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse em nosso lugar, entendeu? Por exemplo, vamos supor que a tua mãe, ela está impossibilitada de andar e ir até o banco ou em qualquer outro lugar público, assinar e receber. E aí ela te dá uma procuração, autorizando você a receber no lugar dela, assinar documentos e negociar o que for. Então, quando você vai num banco, numa prefeitura, num cartório, você é a tua mãe lá. Então você pode assinar no lugar dela, você pode negociar no lugar dela, você pode receber no lugar dela, porque você é o procurador dela. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu e você somos embaixadores do reino e recebemos do nosso general Jesus uma procuração. Então eu e você somos procuradores de Cristo na terra. Temos o direito de usar o nome de Jesus para resistir ao diabo, resistir aos demônios, e eles têm que fugir de nós, expulsar Satanás, expulsar os demônios das pessoas, libertar os cativos, os oprimidos, curar os enfermos e entrar na presença do Senhor. Essa autoridade foi dada a mim e foi dada a você. Glória a Deus. E tudo isso foi dado pela graça. É a graça de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso ou não? Então eu quero parar por aqui esse quinto inimigo. E na quinta-feira nós vamos dar o sexto, o sétimo e o oitavo inimigo da fé. Você gostou dessa ministração? Foi bênção para você? Depois que terminar esse vídeo, que a gente vai orar ainda, você dê um curtir aí, curta, faça os seus comentários, né? E compartilha, para a gente poder espalhar essa mensagem, que é uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Ou se você quer fazer alguma pergunta dentro desses dois inimigos que nós falamos hoje, e da palavra, pode escrever aqui, bastante irmãos conectados aqui conosco, né? Glória a Deus, a Poliana Fernandes, um abraço Poliana, Zenaide Capinã e o Claudemir, a Cida, glória a Deus, a Daniela Araújo, lá em Minas, ô Dani, que bênção, viu? A Tereza Magalhães Barbosa, um abraço, irmã Tereza, a Linaura com o Jair, a Linaura também Aguilar, com o irmão Sérgio, a Zeneide, glória a Deus, o meu filhão André aí que está assistindo, a Cida Aparecida Costa e o Dil e toda a família aí querida, Letícia Custódio, um abraço, Lê, você e o Jarbas são muito queridos também, viu? Glória a Deus. A Angelita, estou gostando de ver, Angelita, você entendeu, né? Você tem autoridade, viu? No nome de Jesus. O Edilson e a Silvana e a Filhona, a irmã Linaura, glória a Deus, a Jane Pagani, um abraço, Jane, a Cícera Pinheiro, que bênção, o Leandro Bezerra, a Patrícia Sá, Edinalva Menezes, bastante gente, o Wilson, com a sua esposa, a Luzineide José e a Brenda,
o Lucas Capinã, né? Glória a Deus, o João Evangelista, a Marlene Francisca, a Josi, viu Josi? Deus te abençoe, Josi te renove, a Cláudia Azevedo, a Daniela Araújo, a Maria Angélica, minha irmã, e Deus abençoe, viu? Glória a Deus, o Dinei Cajaque, o Antônio Pinheiro, o Edivan, um abraço Edivan Marli, o Roger e a Michele, a Terezinha Landinho, o Misael, Deus abençoe vocês grandemente, glória a Deus, que bênção, né? Pessoas muito queridas aqui participando, a Damiana, o seu amado esposo, a Sandra, o Zé aí, Cotia, o Arivaldo, o Cláudio Barbarino Riqueza, muita gente querida, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, viu? Você quer fazer alguma pergunta? Aproveita que eu estou aqui para responder, né? Estou aqui para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ter. É uma live interativa, né? É gostoso, é bom assim, né? Quero convidar vocês para participar na quinta-feira, às 7h30, né? E também no domingo, 5 da tarde, nós vamos ter o culto presencial. Venha participar. O link para inscrição nós vamos liberar na quinta, tá? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Vamos continuar fazendo a obra, ó. A nossa igreja fez a arrecadação, caiu um pouco esse mês, mas Deus vai multiplicar os alimentos, cestas básicas, né? As ONGs, as agências missionárias. Nossa igreja está trabalhando, nós estamos servindo. Um abraço, Eric e a Rose, um abração aí, viu? Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês agora então a fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus, vamos encerrar essa live, né? Feche os seus olhos, estenda a sua mão e receba aí onde você estiver. O Espírito Santo está aí. Deus é onisciente, Deus é onipotente e Ele é onipresente. E Ele está aí e está aqui simultaneamente. Então receba aí onde você estiver, tá bom? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de poder pregar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, que receberam essa palavra e aqueles que vão assistir depois, posteriormente. Abençoa também, Pai. Derrama, Senhor, o Teu amor em cada coração. Derrama a Tua paz. Derrama a unção e a graça de Jesus. Senhor, derrama as Tuas bênçãos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor venha fortalecer e renovar. Tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor. Conforta, consola, levanta, fortalece. Testifica da Sua palavra, Pai. E derrama das Suas bênçãos. Guardando, protegendo, amparando e livrando de todo mal. Que o Senhor venha dar a cada um uma noite abençoada, um descanso abençoado, o sono do justo e um restante de semana abençoado, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Um beijo aos irmãos, Deus abençoe, boa semana.